Saudações rubro-negras, Pânico Fla, família. Vamos ver esse vídeo aqui que tá maravilhoso, entendeu? Antes de mais nada, se inscreve no canal. É de graça e é fácil, é só um botãozinho ali embaixo e acabou. Valeu? E se você gostar no final do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Bora pro vídeo. Dos Estados Unidos, direto do Hard Rock Stadium, aonde o Bayern bateu o Flamengo por 4-2. Mário Marra, Oi. Muito boa noite. O futebol é um jogo de acertos e erros. Isso é normal. Normalmente o gol sai porque o adversário em algum ponto falhou. Sim. Mas hoje, mesmo assim, o Flamengo falhou além da conta, né? Foi sim. Prazer estar com você, Plihal, Jailson, Mariana Pereira e também o Fã de Esportes. A gente já sabia que a diferença era grande no que diz respeito à competitividade. Na parte técnica, eu acho que o Flamengo na parte técnica, o melhor time do Brasil e que oferece ainda um banco que o gap não é tão grande assim, que o gap permite que o time continue rendendo. Mas, quando você tem um jogo contra o Bayern de Munique, que é um time altamente acostumado a ser dominante, você não pode dar 2 gols tão cedo. E você não pode mostrar para o adversário uma insegurança que é que o Flamengo mostrou errando nos primeiros 10 minutos 5, 6 vezes a saída de bola. E talvez ali tenha acabado o jogo. E se você observar, a diferença mostra. A diferença de 2 gols. Então, parece que ali acabou o jogo. É óbvio que o Flamengo competiu depois, é óbvio que o Flamengo colocou o Bayern em situações que o Bayern não gostaria de ter estado, de ter ficado, mas você destacou, o futebol não dá para você entrar com uma ação para o árbitro, falar, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, o árbitro vai falar, olha, eles fizeram 4 gols, vocês fizeram 2, e cá para nós, se ele quiser ser sarcástico, ele vai falar, inclusive vocês entregaram alguns. E isso aconteceu. Aquela coisa irônica que a gente ouviu em 2019, com o Flamengo e Liverpool, do perdeu de igual para igual e tal. Se você quiser copiar e colar, tá liberado, mas a gente procura fazer a coisa com mais seriedade. O Flamengo representa bem o futebol brasileiro, mas existe uma diferença. E o Bayern hoje, não é que ele tenha acentuado, ele tomou posse dos erros do Flamengo. Mari Pereira, boa noite de novo. Para você, entre essas diferenças que o Mário Marra colocou no ar, qual foi em campo a mais gritante? Tudo bem, Plihal? Já estamos boa noite, né? Assim, 7 horas. Jailson, Mário Marra, Fã de Esportes que nos acompanha. É difícil da gente pontuar uma que mais foi, né? A que mais foi, porque aí a gente vai falar da parte física, a gente vai falar de como, por exemplo, o Bayern, ele ataca com todo mundo e na hora da recomposição, 6 jogadores já estão no campo defensivo, é um bate-volta danado, coisa que o Flamengo não conseguiu de fato acompanhar, porque é muito difícil de acompanhar esse ritmo intenso que um Bayern coloca na partida. Mas eu acho que essa maneira tão agressiva de começar o jogo, tão agressiva de já iniciar, de pressionar, de forçar bola aérea, que é uma característica desse time. Esse time marca muitos gols de bola aérea e o primeiro gol sai assim. É um gol contra, mas é uma bola alçada dentro da área. Então, acho que o Flamengo, ele se assustou um pouco nesse sentido e quando ele percebeu, o susto já tinha causado 2-0 para o Bayern. E aí, é claro, o Flamengo entra no jogo. Porque o Flamengo tem time, ele tem trabalho para jogar contra o Bayern, para jogar contra qualquer equipe, eu imagino. Mas é isso, custou ali o 2-0 já nos minutos iniciais em que o Flamengo não teve tempo de falar, gente, calma. O calma já era 2-0 para o Bayern. Então, eu acho que aí, a partir daí que você vê as ideias dos treinadores acontecendo, porque o Felipe conseguiu uma parte das ideias e o Kompany também mudando, trazendo o Stanisic para a esquerda, que na seleção croata ele joga na lateral direita e aí ele se torna mais um meio-campista para essa superioridade por dentro. O jogo acontece de várias formas para o Bayern. E aí é isso, eu acho que quando o Flamengo percebeu, o 2-0 aconteceu antes dos 9 minutos, né? É um absurdo isso. Jailson, isso mesmo. Boa noite de novo. Antes dos 9 minutos, você perdendo para um time que todo mundo sabia, todos os jogadores, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava trabalhando no estádio, na imprensa, que o Bayern é superior, era e é superior ao Flamengo. Você sofre 2 gols com menos de 10 minutos de partida. Eu lembrei, acho que muita gente lembrou de 11 anos atrás. Sim. Né? Aquele pânico absurdo. Falei com o Barra. Vai ser de 5 para cima. Não foi.
4-2, um placar relativamente elástico. Vamos voltar lá para os Estados Unidos, porque a pobre da Monique acabou a participação. Você vê, ela estava gravada quando ela entrou antes. Não, tava na rua e tal, aí voltou pro hotel, a bicha vai ter que entrar de novo. Porque... Como trabalha essa mulher? E eu que trabalho, que ganha fama. A Ninguém trabalha mais do que eu. Tem prioridade. Monique Tanello, qual é a notícia que temos em relação a Gerson, Flamengo e mais alguém? Pois é, Tainá, tô de volta porque acabou de chegar uma informação que o Zenit pagou a multa do Gerson à vista e que o Gerson tá prestes aí a se despedir do Flamengo. É uma informação de agora, de minutos atrás, então até para entender, o Flamengo não pode falar oficialmente sobre o assunto nesse momento, então a gente está aguardando, né, uma manifestação do clube. O que eu tenho de informação é que o pagamento foi feito à vista como o Flamengo desejava, dos 25 milhões de euros, né, que dá algo na casa próximo a 160 milhões de reais, que o pagamento foi feito hoje, mas ainda falta documentação, ainda faltam alguns detalhes, então o Flamengo não está se manifestando sobre o tema, e aí nesse detalhe, né, nessa questão de oficial, a gente precisa aguardar. Eu estou tentando contato também com o staff do Gerson, porque a informação que eu tinha ontem, Tainá, era que o Gerson estava muito balançado com a possibilidade, né, de ir para o Al Nassr, que acabou entrando na jogada, porque no Al Nassr ele teria a chance de trabalhar com o Jorge Jesus, né, e tem ainda também uma questão financeira em termos, né, de salário e tudo mais, que talvez no Al Nassr fosse ainda melhor do que o que o Gerson tem de proposta do Zenit. Mas o Zenit já tinha esse ok do Gerson lá atrás e já tinha sinalizado para o Flamengo que pagaria a multa, e aí nesse cenário de concorrência, de possibilidade de um outro clube entrar na jogada e um outro clube que até poderia estar balançando o Gerson, que estava de fato, o Zenit faz o movimento mais rápido aí para garantir que tenha o jogador. Então, como eu falei, uma notícia de agora, né, que a gente acabou de receber, e eu entrei direto aqui no ar para dividir e compartilhar com a galera que tá aqui no De Placa. A gente tá aguardando, né, um retorno pelo lado do Gerson para entender qual é a real situação agora com esse movimento do Zenit, porque, como eu disse, a informação ontem era que o jogador estava balançado sim com essa outra proposta e seduzido aí pela possibilidade de ir pro time do Cristiano Ronaldo, de trabalhar com o Jorge Jesus, enfim. Então a gente precisa aguardar e entender, né, como será e quais serão os desdobramentos após esse movimento do Zenit, mas a informação vinda, né, de mais de um lado é que sim, o dinheiro caiu na conta do Flamengo hoje pela manhã, pagamento à vista. Por um acaso acabou de descer uma mensagem aqui, eu acho que eu vou pedir pra galera jogar pra vocês aí, e aí eu consigo ver e já volto aqui um segundo pra poder trazer novidade. Tá bom, boa. É isso, né? Apuração ao vivo, a galera acompanhando com a gente. Eu ia perguntar isso pra Monique, eu não sei nem se ela vai ter a resposta, eu não sei se alguém de nós aqui tem. Se o Al Nassr vai pagar multa também? Não, mas o Zenit ele pode pagar multa e o Gerson não querer ir. Aí a questão de... Não, então, pois aí o dinheiro tem que ser devolvido. Eu entendo que seja assim, mas eu não sei se... Claro, estamos falando aqui de conjecturas, tá, gente? Não sei se foi isso que aconteceu. Estou falando de uma possibilidade, vai, que ele talvez o que realmente aconteceu... estava balançado pelo Al Nassr. Aí o que aconteceu, talvez o Al Nassr colocou uma pressão no Zenit para ele se apressar no movimento. Provavelmente isso aconteceu. Os caras iam fazer o Pix mais tarde. Você iria para onde? Eu ficaria no Flamengo. Não, digamos, pelo visto acho que não vai querer. Cara, jogar na... Eu também. Vai. Jogar na Rússia hoje em dia, você fica incomparavelmente mais escondido pro mundo do futebol jogando na Rússia do que na Arábia Saudita hoje. Aliás, ontem... Você não pode jogar competição europeia, você não transmite em lugar nenhum, ninguém te vê, cara. O Nino era zagueiro de seleção brasileira, ele tá lá, acabou, não se fala mais em Nino. O Luiz Henrique, que ainda é muito recente, mas também daqui a pouco já... Daqui a pouco volta também, né? Porque todos os posts dele, tudo... Cara, ir pra Rússia hoje, ir pra Arábia também é uma decisão financeira, mas a Arábia Saudita ainda te permite sonhar com outras coisas e estar nos holofotes. A Rússia, esquece. Pro futebol você vira um fantasma. Você não vai ver. Hoje você tem condições, inclusive...
Seleção brasileira, você tem uma scout, você faz qualquer Eu coisa. sei, eu tô pode falando... ver. Não, eu tô falando pra nós, assim, não, mas a questão é exatamente não poder disputar torneios europeus. Você não vai ter essa competitividade. E a bola para em janeiro, dezembro. Na Arábia também não. Não existe comoção pública sobre o seu nome, existe expressão. Mas você pode ganhar do Manchester City. Você é esquecido. Ah, não, tudo bem, daqui a 4 anos. Exatamente. Mas você tem o nível de competição que tá legal. Ô, Monique, tava perguntando aqui pros meninos, eu não sei se... Enfim, primeiro, não sei se a informação aí vai ter alguma coisa a ver com isso, mas tava perguntando pros meninos, dá pro Zenit ter pago depositado esse dinheiro e daqui a pouco o Al Nassr também depositar, e aí o Gerson, não, eu prefiro ir pro Al Nassr, ou, enfim, algo nesse